No último final de semana, eu tive a graça, o privilégio de ser um preletor num congresso, num retiro de homens de uma igreja, de um grande amigo pastor. E fiquei ali por 3 dias, sexta, sábado e domingo, falando para um grupo expressivo de homens dessa igreja. E nós tivemos ali experiências maravilhosas dadas por Deus. E nesse retiro, eu lembro que fui procurado por um homem, um senhor já, um jovem senhor, né? Pai de família, esposa, 3 filhos, um homem assim, crente, firmado no Senhor, alguém que está buscando sinceramente ter um lar aos pés de Jesus. E eu fui procurado por ele. E ele, entre algumas confissões e alguns pedidos de conselho, eu lembro que ele chorou e disse para mim, eu quero ter um casamento santo, ele disse. Essa expressão, ele falou assim, eu quero ter um casamento cheio de santidade. Essa foi a expressão que ele usou. E a expressão que eu estou usando como tema aqui para a nossa live, um casamento cheio de santidade. E ele chorou e com muita sinceridade de coração mesmo, dizendo assim, eu quero ter um casamento cheio de santidade. Quem é pai de verdade, um pai sincero, quem é um esposo cheio de sinceridade e de Deus no coração, ele tem esse desejo. Ele quer ter um casamento cheio de santidade, ele quer que a sua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus e que sua casa seja santa. É o desejo sincero de pais e maridos que vivem na fidelidade e na sinceridade de Deus. E eu queria dar aqui para você hoje 3 dicas que eu falei com esse jovem senhor nesse papo de como ter um lar, como ter um casamento cheio de santidade. E eu abri para ele em Efésios, no capítulo 4, e eu queria expressar aqui essas 3 dicas. A primeira dica para ter um casamento cheio de santidade é procurar bons exemplos. Procure bons exemplos. Quer ter um casamento santo? Quer que o Espírito Santo de Deus haja de uma maneira profunda no seu casamento? Então, procure bons exemplos. Via de regra, nós somos procurados por alguns casais que se relacionam com outros casais que não são bons exemplos. Aliás, são péssimos exemplos para o seu casamento. E alguns desses casais até se espelham nesse outro casal que é um péssimo exemplo de cristandade, um péssimo exemplo de vida cristã e de vida santa diante de Deus. Você quer ter um casamento santo? É preciso que você abandone esse tipo de amizade com casais que não têm nenhum temor a Deus. E agora você abrace amizades com casais que realmente são sinceros a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse na carta de Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler para você. Do verso 17 ao verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios eram aqueles que estavam longe de Deus, que não tinham nenhum temor de Deus. Os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está falando aqui, olha, não ande com esse tipo de gente. Esse gente que não
não tem nenhum temor a Deus. Você quer ter um casamento santo? Você quer que o seu casamento seja cheio de santidade? Procurem casais que buscam viver em santidade diante de Deus. Casais que na humildade cristã estão buscando, lutando para serem santos diante de Deus. Gente que realmente está trilhando esse caminho da santidade. Não estou falando de você ter relacionamentos com casais perfeitos, porque você nunca vai encontrar um casal perfeito. Todo casal vai ter problema. Eu estou falando de vocês buscarem amizade com casais que estão lutando para serem santos diante de Deus, para viver uma vida santa diante de Deus. Você quer santidade no seu coração, no seu casamento? Ande com santos. Não tem como você ter santidade no seu casamento se as suas amizades não têm nenhum temor a Deus. Se vocês se relacionam com outros casais que não buscam andar nos caminhos do Senhor. Olha, esses casais, amigos, podem até ser seus parentes, né? Mas eles não andam no temor do Senhor. Então, não busque intimidade com eles. Você pode até ser amigos deles, mas não precisa ser íntimo. Não busque conselhos com eles. Por quê? Porque os conselhos que dão são conselhos que estão eivados de conceitos mundanos. Quer ter um casamento santo? Busque andar com casais que estão buscando ser santos, que estão lutando para ser santos diante de Deus. Casais que têm temor a Deus. Pode até ser seu melhor amigo, seus melhores amigos, né? Alguns casais, eles casam bem novos, e a gente está cuidando de um casal assim, que casou bem novinho, e os amigos deles são aqueles outros casais que vieram, que são amigos da faculdade, né? São amigos deles desde a faculdade, mas são pessoas que não estão nem aí para a santidade de Deus. Então, o nosso conselho para esse casal foi: olha, você pode ser amigo deles, não tem problema, mas não busque conselhos com eles. Não busque ser íntimos deles. Por quê? Porque vocês têm que buscar a intimidade e o conselho de casais que têm temor ao Senhor. Estão lutando para serem santos. É assim que você traz santidade para dentro do seu casamento. Então, essa é a primeira dica. Você quer ter um casamento santo? Escolha bons exemplos. Para você trilhar a sua jornada, na sua caminhada de casamento aí com a sua esposa, com o seu esposo, procurem se relacionar com casais que estão buscando serem santos diante de Deus. Olha só, presta atenção, eu não estou falando para você buscar casais que frequentam igrejas, tá? Porque existem casais que frequentam igrejas, mas que não estão buscando ser santos. Isso tem, e a gente precisa ficar atento a isso, tá? Não é porque o casal está frequentando a igreja que ele busca que ele é santo ou está buscando a santidade. Não. O casal que está buscando a santidade é aquele casal que está buscando ter um relacionamento com Jesus. As palavras que fluem deles são palavras da Escritura Sagrada. Então, esse casal está buscando a santidade. Bom, enfim, essa é a primeira dica para você ter um casamento cheio de santidade. A segunda dica, que eu falei lá com o rapaz que me procurou, né, o marido que me procurou querendo ter um casamento santo, é abandonar a mentira. Mentira não pode ter lugar no seu casamento. Por quê? Porque se você está buscando ser santo, se vocês estão buscando serem santos diante de Deus, ter um casamento cheio de santidade, você não pode agradar o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Jesus disse isso lá em João 8,44. E quem mente faz a vontade do pai da mentira. Então, quer ter um casamento santo? Abandone a mentira, abandone o engano. Não minta para o seu esposo nem para a sua esposa. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 4, continuando o capítulo 4,
do verso 22 até o verso 25. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto ao trato passado, ou seja, quanto à velha vida ou velha maneira de viver de vocês, vos despojeis do velho homem, né? Se desvista disso aí, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A concupiscência é aquele desejo incontrolável, né? De enganar, de mentir. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Foi criado como? Em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, o apóstolo Paulo diz. Olha, é preciso então abandonar a mentira, deixar o engano, deixar a mentira dentro do casamento. E eu estou falando isso aqui porque é, infelizmente, muito comum nós aconselharmos casais, nesses 20 anos que nós estamos, eu e a Ângela estamos aconselhando casais, é muito comum nós esbarrarmos com casais que mentem um para o outro. Às vezes a gente funciona mais ou menos assim, a gente está conversando com o casal, aconselhando os dois. E de vez em quando a gente conversa separado. Eu converso com o marido e ela conversa com a esposa, separadamente, às vezes até em dias separados. A gente bate o papo, separadamente. Aí, nesse momento em que eles estão separados, vem a confissão da mentira. Olha, eu estou mentindo para ele nisso, nisso. Eu estou mentindo para ela nisso, nisso. E a confissão da mentira vem, né? E aí vem, logicamente, o nosso conselho dizendo assim, você precisa contar a verdade. Primeiro, se arrepender da sua mentira. Depois dizer, olha, eu estou mentindo nisso. E eu não quero mentir mais. Quero viver na verdade. Então, abandonar a mentira. O apóstolo Paulo diz assim, no trato do velho homem, vocês mentiam, vocês enganavam, não é? E vocês tinham esse desejo, essa concupiscência, esse desejo incontrolável de mentir. Não é? Surgiu algum problema, eu vou me safar. Como? Mentindo. Vou me livrar mentindo. Então, mente. Aí mente, o apóstolo Paulo diz assim, não faça isso. Esse é o trato, isso é a maneira de viver do velho homem. Vocês devem se revestir do novo. O novo homem, que ele foi criado na justiça, na retidão e na verdade. Então, não minta. Quer ter um casamento santo? Não minta para a sua esposa, para o seu esposo. Inclusive, esse jovem senhor que eu conversei com ele, eu perguntei para ele, você tem alguma coisa que você mente, tem alguma mentira, tem algum engano que você está fazendo com a sua esposa? E ele disse que tinha, que havia sim uma coisa assim, que nós humanamente a gente nem considera muito sério não, mas ele estava mentindo. Para Deus é mentira, né? Para Deus isso é sério, mas nós precisamos abandonar a mentira se quisermos ter um casamento santo. Aí é hora de você pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração e diga, Senhor, tem alguma mentira? Em que eu estou mentindo para minha esposa? Em que eu estou enganando o meu esposo, vivendo uma mentira? Em que? Me revela isso. Mostra para mim isso, para que eu possa acertar, para que eu possa pedir perdão, para que eu possa agora viver na verdade. Por quê? Porque se você quiser ter um casamento santo, cheio de santidade, é preciso abandonar essa mentira. Tira isso de lado. Isso não vai te levar a nada, tá? Vai trazer talvez uma solução ali momentânea, certo? Momentânea, de repente você fez alguma coisa que ela não gostou e você enganou, mentiu, disfarçou ali, né?
o que você fez que ela não gostou e contou uma mentira. E sabe de uma coisa? Isso vai resolver até a primeira instância. Depois subiu, acabou. A mentira é descoberta. Isso é um assunto espiritual. No reino espiritual, Satanás está preparando uma armadilha para você. Então, abandone a mentira, não viva enganando. Certo? Então, essa é a segunda dica para você que quer ter um casamento cheio de santidade. A terceira dica para você que quer ter um casamento cheio de santidade é procurar ou buscar alegrar o Espírito Santo de Deus. Viver uma vida que traga glória para Deus. Viver um casamento que glorifique ao Senhor, que alegre o coração de Deus. Lá no verso de número 30, Efésios capítulo 4, verso 30, o autor diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, ele diz assim, olha, você não deve viver para entristecer o Espírito, porque o Espírito pode ficar muito triste com você. Deus pode ficar muito triste com você. Não, então, você quer que o seu casamento seja cheio de santidade? Viva no seu casamento para, antes de alegrar o seu esposo e a sua esposa, alegrar a Deus. Não permita que nada no seu casamento, nenhum pensamento, nenhuma atitude, nenhuma palavra que você faça com o seu esposo ou com a sua esposa, não permita que nada entristeça a Deus. Sim, porque antes de entristecer o seu esposo ou a sua esposa, você entristece ao próprio Senhor. Então, viver o casamento, a vida conjugal, para trazer alegria para Deus. Não foi isso que Deus disse a respeito de Jesus? Deus disse assim: este é o meu filho amado, nele eu tenho alegria. Nele eu me comprazo, eu tenho alegria do jeito que ele vive, tudo que ele fala, tudo que ele faz traz alegria para mim. Então, o seu casamento quer ser cheio de santidade? Todas as ações no seu casamento, todas as palavras, todos os pensamentos devem trazer honra, glória para o Senhor, devem satisfazer o Senhor, devem alegrar o Senhor. Aí você vai ter um casamento cheio de santidade. Como? Mas como então? Vou responder como. Como eu posso alegrar o Espírito Santo de Deus? Como eu posso alegrar a Deus no meu casamento? Existem muitas respostas, mas eu vou te dar somente duas, baseadas em Mateus capítulo 11, verso 28, quando Jesus diz assim, verso 29, quando ele fala assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Então, você quer alegrar o Espírito Santo de Deus, quer alegrar o Senhor com o seu casamento? Seja essas duas coisas, mansidão e humildade, dentro do seu casamento, para que você alegre o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu vou ler aqui, o apóstolo Paulo fala lá no verso 26 até o verso 29, olha o que ele diz aqui: irai-vos e não pequeis, não peque, tá? Você pode até ficar irado, porque a sua natureza do pecado fica, né? Mas não peque, tá? Não dê vazão à sua ira, não realize aquilo que a sua ira quer. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, resolva a questão antes que amanheça o dia. Não deixa ficar de um dia para o outro, de um dia para o outro. A gente conhece casais aí que estão irritados um com o outro, magoados um com o outro, ficam meses sem se falar. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se você ficar irado, não peque. O que você tem que fazer? Você tem que resolver logo. Resolva logo. Peça perdão se você fez alguma coisa errada. Ou então, sente, converse, resolva logo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você vai estar dando lugar ao diabo
se você fizer o que a sua ira carnal está querendo que você faça. Aí ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, seja manso, não roube, porque quem furta, irmão, ele não furta, ele furta, está irado, né? Está revoltado, está roubando dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. No verso 31 ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Fique longe de você essas coisas. Resumindo, o apóstolo Paulo está falando assim, seja manso, traga mansidão para dentro da sua casa. Você quer ter um casamento cheio de santidade? Então, seja você uma pessoa mansa. E as pessoas têm um conceito errado de mansidão, eu já falei isso em outra live. Mansidão não é ser fraco, tá? Mansidão é a força sob controle. Eu sou forte, mas eu controlo a minha força. Isso é mansidão, né? Então aqui, meu irmão, o apóstolo está dizendo para você assim, se você quer alegrar o espírito no seu casamento, seja manso. Haja com mansidão com seu esposo, com sua esposa. E sendo humilde, Jesus era manso e humilde de coração, sendo humilde. No verso 32, o apóstolo Paulo diz assim, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, só o humilde, ele é benigno, ele é compassivo e perdoa. A pessoa orgulhosa, ela não faz essas coisas. Então, quer agradar a Deus no seu coração, quer alegrar o Espírito Santo de Deus, de tornar o seu casamento cada vez mais santo diante de Deus, seja humilde. A humildade vai trazer o bem, a compaixão e o perdão para dentro do seu casamento. Essas são as 3 dicas que eu queria dar para você. Você que quer ter um casamento cheio de santidade. Primeiro, escolha bons exemplos para vocês caminharem com eles juntos. Bons casamentos. Casamentos tementes a Deus. Segundo, abandone a mentira. Deixe de lado o engano, deixe de lado a mentira. E terceiro, alegre o Espírito Santo de Deus, sendo manso e sendo humilde, como Jesus. E aí você vai ter um casamento cheio de santidade, tá bom? Fica aí, aqui essas 3 dicas para você que quer ter esse casamento cheio de santidade. Ajude a gente a espalhar essa boa nova, né? Esse evangelho para outros casais, tá bom? Espalhe aí, divulgue, compartilhe essa live com outros casais. Nós precisamos atingir outros casais que estão tendo conflitos dentro do seu casamento e você pode ajudá-los transmitindo essa mensagem aqui para eles, tá? Nos ajude a salvar outros casamentos também. Que Deus abençoe você. Fique na paz de Jesus.